Olá, meu querido estudante, tudo bem? Nessa aula de hoje nós vamos continuar estudando sobre o conceito de probabilidade e suas propriedades. Muito bem, continuando então ao vídeo da aula anterior, vamos aqui começar a esboçar algumas propriedades do conceito de probabilidade. A primeira delas diz o seguinte, que a probabilidade de um evento A está sempre maior ou igual a zero e menor ou igual a 1. Claro, evidentemente porque a probabilidade foi definida como sendo a cardinalidade do evento A dividido pela cardinalidade do evento do espaço amostral. E como A é um subconjunto do espaço amostral, evidentemente que a cardinalidade de A é menor ou igual à cardinalidade de ômega, portanto, evidentemente que esse P de A está no intervalo entre 0 e 1. Agora, vai ser 1 quando A for igual a ômega e vai ser 0 quando eu tiver com A igual ao vazio, ok? Muito bem. E probabilidade número 3, se A inter B, se A interseção com B é igual a vazio, ou seja, se são dois conjuntos disjuntos, ou seja, que não possuem elementos em comum, então a probabilidade da união A unido com B é igual à probabilidade de A mais a probabilidade de B. Isso daqui em geral não é válido, certo? Então isso aqui é uma possibilidade que está firmada nessa hipótese aqui bastante forte de que os elementos são disjuntos. Em geral isso não se verifica. Muito bem, então vamos para a nossa proposição que diz o seguinte, se A está contido em B, então P de A é igual a P de B menos P de B menos A. O que é B menos A? Vamos fazer aqui então um diagrama para a gente compreender um pouquinho melhor. Bom, vamos lá. Eu vou representar aqui então com um retângulo o espaço amostral ômega. Tudo bem? Então esse aqui vai ser o nosso espaço amostral ômega. Vamos então representar aqui de maneira genérica aqui um conjunto A, certo? Aqui um conjunto A e aqui um outro conjunto que eu vou chamar aqui de conjunto C. Esse aqui vai ser o conjunto A, ok? E aqui eu vou pegar um conjunto ainda maior, contendo o A e o C, e esse aqui vai ser o meu conjunto B. Então, dizer que A está contido em B é justamente isso, né? Dizer que a delimitação aqui do conjunto A está dentro das delimitações do conjunto B. Então, essa vai ser a hipótese aqui do meu conjunto A. Do meu conjunto A, né, está contido em B. Entretanto, eu quero comentar o que seria esse B menos A, que na verdade aqui eu vou representar aqui como sendo aqui no meu C menos A para aproveitar o mesmo desenho. Então, o conjunto C menos A é o conjunto de todos os elementos que estão em C, né? Que estão em C, na verdade, eu vou representar esse daqui, né? C menos A. É o conjunto de todos os elementos que estão em C, mas que não estão em A. Bom, como é que eu vou representar isso então? Eu vou representar da seguinte forma. Esses elementos aqui estão em C, porém, né? Representando aqui de preto, estão em C, porém não estão em A, correto? Se estivesse A e em C ao mesmo tempo, faria parte aqui desse conjuntinho aqui menor, que é a interseção. Então, esse é o conjunto C menos A, ok? Esse é o conjunto C menos A. Ou, se você preferir, você também pode falar que é o complementar de A em relação a C. Tudo bem? Então, vamos lá. Entendidos, então, o que significa isso, vamos à demonstração da nossa proposição. Então, se A está contido em B, então P de A é igual a P de B menos P de B menos A. Vamos, então, começar observando o seguinte. Comece observando que P de B é igual. Agora, note aqui que A está contido em B. Então, P de B aqui para nós vai ser exatamente o P de A, o P de A unido a B menos A. Concorda? O que isso aqui está dizendo para a gente? Isso aqui está dizendo que B é formado pelos elementos que estão em A e pelos elementos que não estão em A, mas estão em B. Isso é verdade por quê? Porque pelo nosso diagrama aqui, todos os elementos de B ou está em A ou está
fora de A, consequentemente estando em B. Por quê? Porque A está contido em B, certo? A gente pode escrever isso. A segunda observação é que um elemento não pode estar ao mesmo tempo em A e fora dele. Então, isso significa que a reunião A, ou melhor, que os conjuntos A e B menos A são disjuntos, ou seja, a interseção entre eles é vazia. Isso significa, então, que eu posso utilizar a propriedade número 3 para concluir que isso daqui é probabilidade de A mais a probabilidade de B menos A. Simplesmente agora, trocando aqui, né, passando o P de B menos A para o outro membro, a gente obtém que P de A é P de B menos P de B menos A. Ok? Isso estabelece o resultado que a gente tinha anunciado. Muito bem. Eu gostaria de deixar claro o seguinte. Eu acabei não comentando. Essas propriedades aqui, essas 3 propriedades, são satisfeitas por qualquer função de probabilidade. E o que é uma função de probabilidade? É uma função P dos elementos dos subconjuntos de ômega, né, que eu represento como sendo 2 elevado a ômega, mas esse aqui é o conjunto de todos os subconjuntos de ômega, no intervalo 0, 1, né? Então, uma função de probabilidade vai ser uma função com esse domínio, com esse contradomínio, satisfazendo essas 3 propriedades aqui. Então, qualquer função satisfazendo essas 6 propriedades é chamada de função de probabilidade. Entretanto, como vai existir mais de uma, essa que nós estamos trabalhando aqui, é justamente a probabilidade de Laplace, né, que é aquela que assume implicitamente que os meus eventos elementares são equiprováveis. Então, nós vamos estar trabalhando ao longo deste curso apenas com essa função de probabilidade, que é a mais natural possível. Ok? Vamos então para um corolário desse resultado. Um corolário imediato dessa proposição é justamente quando eu tomo B como sendo todo o espaço amostral. Quando eu tomo B como sendo todo o espaço amostral, o que vai acontecer? Vamos lá, vou apagar aqui só a demonstração. Quando eu tomo B como sendo o espaço amostral, então esse resultado aqui vai se traduzir na forma de um corolário da seguinte forma. Se A está contido então aqui em B, que vai ser ômega, né? E é claro que um conjunto está sempre contido no espaço amostral, então não é mais necessária essa hipótese, eu vou concluir simplesmente que P de A complementar é igual a 1 menos P de A. Ok? Né? Basta você olhar aqui B como sendo ômega, né? Então, B menos A vai ser ômega menos A, ou seja, vai ser o complementar de A em relação a ômega, que nós representamos por A complementar. Né? Basta observar também que P de ômega é igual a 1, então isso aqui vai ser 1, isso daqui vai ser 1 menos P de A complementar. Quando você passa o P de A complementar para cá e o P de A para o outro lado, você obtém exatamente isso. Ok? Então, a demonstração é bastante simples. Eu posso calcular a probabilidade do complementar como sendo simplesmente 1 menos a probabilidade do evento A. Muito bem, finalmente nós vamos fazer aqui então um teorema. Então esse teorema aqui, ele vai nos trazer o seguinte resultado. A probabilidade da união de A com B é igual à probabilidade de A mais a probabilidade de B menos a probabilidade de A inter B. E eu coloquei aqui um diagrama para nos ajudar a compreender a demonstração. Perceba que é natural que, ao fazermos a probabilidade da união, a gente espere que tenha que descontar a probabilidade da interseção. Uma vez que quando eu faço aqui o elemento A, né, o evento A, e unir com o evento B,
evidentemente que ao calcular a probabilidade de A e ao calcular a probabilidade de B, eu estou contando duas vezes aqui a probabilidade de A inter B, né? Uma para quando eu calculei A e outra para quando eu calculei B. Então é bastante natural que a gente tenha que descontar. Perceba que, de fato, esse aqui é o caso geral, né? Generaliza aquela situação onde a gente tinha A inter B igual a vazio, implicando em probabilidade de A unido com B igual a probabilidade de A mais B mais probabilidade de B, que seria a propriedade número 3 que nós estudamos. Então, de fato, esse teorema aqui generaliza aquela propriedade para quando A inter B não necessariamente é vazio. Vamos lá. Para demonstrar, então, a gente vai fazer o seguinte. Vamos escrever P de A da seguinte forma. Eu posso escrever A como sendo A menos B unido com A inter B, correto? Eu posso escrever, então, isso aqui como sendo P de A menos B mais P de A inter B, justamente porque A menos B e A inter B não tem elementos em comum, né? Perceba que A menos B está aqui de branco, A inter B está aqui de laranja, realmente não tem elementos em comum. Então, como a interseção é vazia, ou seja, como são conjuntos disjuntos, eu posso escrever dessa forma aqui, é o que diz a propriedade número 3. Da mesma forma, eu posso escrever P de B como sendo P de B menos A mais P de A inter B. Ou seja, também, né, eu posso escrever como sendo B menos A, que está aqui representado de preto, e mais o P de A inter B, que está representado aqui de laranja. Muito bem, usando novamente que esses conjuntos são disjuntos. Se eu adiciono membro a membro, a gente obtém como resultado o seguinte: P de A mais P de B igual a P de A menos B mais P de B menos A mais P de A inter B, né? Na verdade, duas vezes isso, né? Duas vezes P de A inter B. Mas perceba que, ao adicionar P de A menos B, P de B menos A e apenas um desses dois aqui, P de A inter B, graficamente aqui o que eu estou fazendo? P de A menos B, P de B menos A, P de A inter B. Ou seja, eu estou juntando essas três regiões aqui, preto, laranja e branco. Ou seja, eu estou descrevendo exatamente o conjunto A união com B. Então, com uma dessas duas aqui interseções, eu tenho exatamente o P de A união com B. E sobra uma, né? P de A inter B. Então, aqui ficou P de A mais P de B. E agora, simplesmente passando P de A inter B para o membro contrário, né? Vai com a operação inversa. A gente fica com P de A unido com B igual a P de A mais P de B menos P de A inter B, e esse é precisamente o nosso resultado. Então, a partir da próxima aula, nós já vamos resolver os problemas da nossa lista de exercícios, que você pode baixar aqui agora mesmo na descrição desse vídeo.